Sexta-feira, 12ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, A Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, nesse próximo domingo, no Brasil, a Igreja repercute a festa já celebrada ontem, a festa do dia 29 de junho de São Pedro. Ouviremos o Evangelho de São Mateus, o tradicional Evangelho do capítulo 16, de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e fez aos discípulos essa pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Jesus replicou-lhes: e quem dizeis vós que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: és feliz, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que está nos céus. E eu também te digo a ti: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as forças do inferno não prevalecerão, não levarão a melhor contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra ficará ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra ficará desligado nos céus. Solene, intensa e bela a revelação de Cristo em relação a São Pedro. Mas iniciamos pela primeira parte do Evangelho. Jesus está em Cesareia de Filipe. Segundo os Evangelhos de São Marcos, ele está ensinando, e quer que seja secreta a passagem com os apóstolos por essa região. Ele está ensinando os seus apóstolos, os 12 discípulos. E lhes provoca, como bom mestre e pedagogo, nada como uma questão para acender a inteligência dos discípulos, dos alunos. Nós sabemos e sempre digo que a razão ama as questões que lhe são colocadas ou que ela mesma interpõe à realidade. O óbvio não apoquenta a razão. Hoje é sexta-feira, ok, a razão não se move. Mas se disser, mas sexta-feira é um dia que temos liberdade de pecar, a razão se move dizendo não. Ao contrário, sexta-feira é dia da paixão de Cristo, mesmo na sua Páscoa realizada. Os apóstolos são movidos por uma pergunta, por uma questão. Os homens, que dizem de mim? O Ibope, as opiniões, as paixões, o que dizem os homens? Qual é a opinião dos homens? E lembre-se que domingo passado ele disse: não temei os homens. Portanto, não é que Jesus está preocupado com a opinião dos homens, mas ceifa na consciência dos apóstolos o que os homens dizem sobre ele. Claro, ele sabe que isso é importante, porque parte desta opinião, desse senso comum, provavelmente também está na mente dos apóstolos. Quem sabe, também eles pensam como os homens. É uma questão sempre interessante. O que o mundo pensa sobre o aborto? Será que os católicos também pensam assim? O que o mundo pensa sobre o matrimônio, o celibato, a castidade para o reino de Deus dos casados? Quando Cristo interroga os seus discípulos sobre o que o mundo pensa, também vê, filtrado nas respostas dos seus discípulos, os apóstolos, algo com que concordam. Porque verdade, o senso comum é assim denominado, porque pertence à mente de todos os homens.
ou ao menos a maioria deles. Quando ouço dizer, e com razão em parte, a igreja tem que se atualizar, a igreja tem que se modernizar, só entendo positivamente, no significado desta afirmação, que a igreja torna o evangelho presente à consciência atual dos homens. Não que a igreja deva acompanhar o ritmo, as baladas mentais humanas. Quando membros da igreja fazem isso, perdem o fermento, perdem o sal. Não somos de forma alguma retrógrados, desde que, por isso entendemos que não estamos aversos ao bem e à inteligência que o Espírito Santo espalha por todas as mentes humanas para que ao menos busquem a verdade, encontrando-a somente no Evangelho de Cristo. De resto, as modas que invadem o comportamento e a mente dos discípulos normalmente interrompem a claridade, a limpidez do nosso anúncio. Quando o nosso anúncio está cheio de moda, cheio de opiniões, e segundo o evangelho do domingo passado, cheio de temores e dedos com os homens, esse evangelho perde o sal e, portanto, não é mais evangelho. E segundo Cristo, deve ser jogado fora e pisado pelos homens. Esse é o destino de coisas sem sentido para aqueles que têm sentido. Os discípulos respondem: és um profeta, é assim que os homens te veem. És um profeta, João Batista, Jeremias. O senso comum não está mentindo. Há algo de profeta em Jesus. Esse ser que não traz uma simples novidade futurística, mas que tem a coragem, tem a imponência da palavra sobre o seu tempo. É um homem que mostra não ter temor dos homens. Fala, age corajosa, impetuosa e autenticamente. A vida de Jesus assemelha-se, em parte, àquela de homens justos e santos, escolhidos por Deus para profetizar, isto é, para proferirem palavras inspiradas e divinas diante dos homens. Palavras essas que, às vezes, cortam, quase sempre contrariam e, portanto, trazem para aqueles que as proferem castigo dos homens, oposições, proibições, mas que também trazem admiração, pois os profetas são impávidos, eles não se deixam abater pelo medo, eles só temem a Deus e mais ninguém. Por isso Jesus se parece com essa fileira imensa que, segundo as parábolas contadas pelo próprio Cristo, são os servos do rei enviados aos vinhateiros homicidas, enviados às cidades e reinos que não queriam receber esse rei, enviados aos homens e à sua consciência, e em particular a Israel. Sim, a Israel. Foram a Israel que Deus mandou os profetas, que depois universalizarão, ou melhor, terão suas palavras universalizadas. Jesus é um profeta. Assim repetem os discípulos acerca de Jesus. Assim, os discípulos de Emaús, desalentados, voltando para a sua casa após a desilusão de um Messias morto, dirão: ele era um profeta, poderoso em palavras e obras.
nós veremos que Jesus escuta sem comentário e imediatamente apresenta uma nova e decisiva questão que vai dar vazão à centralidade da festa de hoje. E vós, quem dizeis que eu sou? Uma pergunta direta ao coração daqueles discípulos. Mas não é só uma pergunta, é uma questão, sem a qual que sentido tem ser discípulo de Jesus e, sobretudo, que sentido terá enfrentar, como profetas de certa maneira, as oposições que receberão mortais ao apostolado que empreenderão sem medo no futuro.